Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, como prometido, eu perguntei lá na enquete se vocês queriam que eu falasse sobre os tipos de reencarnação. Então, como eu sou uma menina obediente à vontade de vocês, então eu trouxe aqui a continuação desse tema, certo? Então, reencarnação nós temos, como eu disse, a reencarnação compulsória e a reencarnação programada. Mas antes disso, eu quero que vocês entendam o conceito de reencarnação dentro do espiritismo. Esse conceito de reencarnação é a ideia que admite a possibilidade de o espírito sobreviver à morte do corpo físico e ele ter a possibilidade de voltar à vida física em um novo corpo. Basicamente é isso, certo? Então, a reencarnação, ela tem um objetivo, tá? Ela não é aleatória. O objetivo máximo da reencarnação é o aprimoramento espiritual, é a evolução, é o aprendizado, é o desenvolvimento moral, intelectual e espiritual da criatura humana, certo? E aí dentro desse conceito de reencarnação, aí então a gente passa para a questão da reencarnação compulsória. A reencarnação compulsória é quando o espírito reencarna sem a sua vontade, sem o seu consentimento e muitas vezes sem o seu conhecimento. Então, muitas vezes, o que acontece? Do mesmo jeito que acontece assim com a vida humana, existem algumas pessoas que parece que elas param no tempo, né? Então, assim, você não vê essas pessoas progredirem. Então, do mesmo jeito do ponto de vista espiritual, existem espíritos que simplesmente estacionam e eles não sabem utilizar o seu livre-arbítrio, então Deus decide por eles. E aí, então, tá aqui na pergunta 262 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: como pode o espírito ignorante e carecido de experiência escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? E aí o espírito de verdade responde: Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho a seguir, como fazeis com uma criancinha. Deixa-o pouco a pouco à medida de seu livre-arbítrio se desenvolve, senhor de proceder suas próprias escolhas. Então, o que acontece? Quando nós estacionamos, quando a gente não sabe utilizar o nosso livre-arbítrio de forma correta, Deus intervém e prepara para a gente uma reencarnação compulsória, ou seja, aleatória, alheia à nossa vontade, e coloca a gente para reencarnar justamente para que a gente saia desse estacionamento espiritual. Exatamente para que a gente, num novo corpo, numa nova existência, a gente possa caminhar, a gente possa evoluir, a gente possa se aprimorar. Então, dentro desse processo, vocês podem perguntar: mas Neuza, e onde fica o livre-arbítrio? Como eu acabei de dizer, existem alguns espíritos que eles extrapolam, entendeu? Extrapolam as suas possibilidades, extrapolam a misericórdia. Então, Deus age com a sua justiça e diz: bom, já que você não sabe o que está fazendo, eu sei o que você vai fazer. E aí os espíritos superiores, encarregados de cumprirem a vontade de Deus, colocam esses espíritos para reencarnar. E aí o que acontece? Muitos deles, o que acontece nessas questões? Esses espíritos, aleatoriamente, eles se aproximam de um determinado casal. E a gente sabe que tem alguns espíritos que participam dos atos sexuais, dos atos íntimos de determinado casal. Então, muitas vezes aí que tá. Esse magnetismo, essa energia co-criadora vinda do ato sexual, ela é um verdadeiro imã. Então, esses espíritos ficam atraídos, certo? E ali é feito todo o processo, né, de ligação daquele espírito com aquela mãe, para que ela possa gerar para ele um corpo físico em sua nova existência. Muitos desses casos, o espírito ele não precisa ter vínculos kármicos, nem com a família que ele vai reencarnar, nem com aquele casal ao qual abriu as portas para que ele pudesse vir a reencarnar. Então, é uma encarnação que realmente serve para acordar, para fazer com que o espírito observe, que ele tem um propósito maior. E isso, os espíritos, os técnicos espirituais que são responsáveis, por esse espírito, eles traçam, pela vontade de Deus, todas as oportunidades dentro daquela encarnação para que esse espírito possa crescer, se desenvolver e aprimorar-se,
certo? Então, por isso que quando a gente não sabe o que faz, Deus vai lá e opa, você não está sabendo fazer as coisas muito bem, deixa eu te ajudar, né? E aí ele se encarrega de preparar uma reencarnação para que a gente possa se desenvolver, certo? E aqui também, no Livro dos Espíritos diz, quando o livre-arbítrio é transgredido, né, cessa a liberdade do espírito e este é constrangido a responder por suas transgressões. Ou seja, o nosso livre-arbítrio aqui, ele é limitado pelas leis da natureza. Então, tudo que a gente faz que prejudique essas leis da natureza, a gente vai ser barrado, a gente vai ser contido, certo? Então, por isso que acontecem essas reencarnações compulsórias. Já na reencarnação programada, é diferente. O espírito tem o livre-arbítrio de reencarnar ou não. Mas quem exerce o poder do livre-arbítrio, né, a maioria de nós deseja sim reencarnar, porque nós já temos essa consciência de que só conseguimos evoluir, né, com maior certeza, digamos assim, quando estamos vinculados ao corpo físico, quando estamos encarnados em algum planeta, certo? Então, a reencarnação programada, ela é o exercício desse livre-arbítrio, é a possibilidade de eu me dedicar, de eu escolher uma reencarnação e me preparar para ela. Porque sim, nós precisamos nos reencarnar. A gente chega aqui no mundo físico e existem várias nuances, várias situações em que muitas vezes nós precisamos sim, do lado de lá, a gente precisa se preparar para essas situações, para essas expiações, para as provações, certo? Para as oportunidades. Então, por isso que aqueles que têm o exercício do seu livre-arbítrio, eles preparam a sua encarnação futura, certo? Então, existe o estudo, existe a oportunidade. Por que existe o estudo? Porque, gente, o que acontece? Quando a gente vê determinadas pessoas que se destacam na sua vida, se destacam nas suas profissões, que constroem, seja uma vida material, uma vida familiar. Então, essas pessoas, elas têm uma preparação anterior, mesmo que elas não sejam espíritas, que elas não sejam, inclusive, que não acreditem em Deus. Mas, quando elas estão lá no plano espiritual, elas fazem todo um estudo. Escolhem os pais, escolhem a cidade que vão reencarnar, escolhem as profissões que vão exercer, escolhem os seus parceiros, né, com que vão casar, com que vão conhecer, que vão namorar, escolhem suas crenças religiosas, certo? Escolhem o país também que vão reencarnar. Então tudo isso aí é feito pelo exercício do nosso livre-arbítrio quando a gente tem essa consciência de que reencarnar é um aprimoramento. Então aí a gente faz essa preparação e a gente em seguida recebe a assistência da espiritualidade que vai nos auxiliar para que a gente consiga cumprir ao longo da nossa existência todas as metas que nós traçamos anteriormente quando estávamos no plano espiritual. Então, a gente recebe o auxílio do nosso guia espiritual, a gente recebe auxílio da equipe, da colônia da qual a gente veio, certo? Que eles ficam nos dando assistência para que a gente consiga passar pelas experiências, pelas provações no corpo físico, né? De uma forma que seja positiva, para que quando a gente retorne, a gente volte com mais lições aprendidas, a gente retorne com uma consciência maior a respeito do nosso papel, a gente consiga desenvolver habilidades, que é uma também dos objetivos da reencarnação, é a gente poder desenvolver habilidades, certo? Quando você vê aí, por exemplo, eu vou falar em questão das profissões, tá, gente? Mas existem várias coisas. Quando você vê nas profissões aí, um engenheiro, quando você vê um médico, uma dona de casa, que realmente é dedicada, que realmente ajuda outras pessoas, que realmente utiliza do seu conhecimento, da sua profissão, da sua vida para ser instrumento de amor, de paz e de auxílio, essa pessoa, com certeza, ela teve uma preparação espiritual antes de vir. Quando você vê, né, algumas pessoas que chegam aqui à vida física, triloucas, digamos assim, que metem os pés pelas mãos, que são muitas vezes muito impulsivas, que vão realmente aleatórias, vivem no mundo de uma forma assim altamente
às vezes assim, solta, digamos assim. Então essas pessoas, elas podem, não estou generalizando, mas elas podem estar em reencarnação compulsória. Porque as pessoas que se preparam antes de reencarnar, elas levam a sua encarnação muito a sério. Né? Elas têm toda uma consciência do seu papel, elas têm toda uma preparação que diferencia elas das outras pessoas, certo? E não porque sejam melhores, mas porque têm uma consciência do seu papel aqui. Né? E nós estamos precisando muito dessas pessoas cada vez mais conscientes. Então, é muito bom quando a gente pode exercer nosso livre-arbítrio para escolher coisas que sejam boas para nós e boas para as outras pessoas também. Porque como a gente está aqui para aprender, para se desenvolver, tá todo mundo, no final das contas, no mesmo barco, então a gente precisa, a cada existência, de oportunidades que melhorem a nossa consciência, que melhorem o nosso conhecimento, que estimulem o nosso aprimoramento moral, espiritual e também corporal, por que não? Certo? Então era isso que eu tinha para falar para vocês a respeito sobre os 2 tipos de reencarnação. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, mandem para mim, mandem um direct, deixem seus comentários no vídeo, certo? Que eu vou respondendo. Eu gosto muito da interação de vocês. Isso é muito importante para mim, porque é meu termômetro para eu saber se eu estou fazendo um trabalho que seja importante, que seja bom para vocês. Outra coisa também, curta, compartilhe, salve esse vídeo. Outras pessoas podem precisar desse assunto, certo? Então compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. Um super beijo e até o próximo vídeo.